Lembra que lá quando a gente falava das perguntinhas com o verbo be, a gente tinha ali a afirmativa, era bem fácil, lembra? Ó, vou até escrever aqui para que você consiga ver, era bem fácil. Eu tinha uma afirmativa, she's okay. Ela está bem, she's okay. Para transformar numa pergunta de sim ou não, eu só invertia, lembra a ordem? Is she okay? Ficou uma de sim ou não. E aí depois, para transformar na perguntinha de WH, eu fazia uma pergunta que cabia no contexto. How is she? Como ela está? Tá vendo, ó? She's okay, afirmativa. Inverti a ordem, perguntinha de sim ou não. Coloquei uma palavrinha de WH, transformei aí numa perguntinha específica. Is she okay? Eu respondo sim ou não. Ela tá bem? Sim, tá bem. Não tá bem. How is she? Como ela tá? She's okay. She's not really fine. Não, ela não tá muito bem. Ela tá bem. É uma perguntinha aí mais específica. Não tô falando que a resposta é longa, mas eu não posso simplesmente dizer sim ou não. Mas essa facilidade, essa simplicidade toda não existe quando a gente está falando de outros verbos. Eu não consigo simplesmente ter ali uma afirmativa, aí depois inverter e tá um tipo de pergunta, acrescentar uma palavrinha e tá outro. Não, não, não. As perguntas, elas vão precisar, para estarem na forma de perguntas, de um auxiliar. No caso, esse auxiliar vai ser o do, né, em duas formas. Na forma de do mesmo ou na forma de does. Então já vai colocando na sua cabeça que você só precisa usar do e does em perguntas que são com qualquer outro verbo que não o verbo be. Se você está fazendo uma pergunta com o verbo be, ou seja, uma pergunta com is, com are, com am, você não precisa usar auxiliar, você não precisa usar do e does. Agora, se você vai fazer uma pergunta com play, com eat, com qualquer verbo que seja que não é o verbo be, você vai ter que usar auxiliar e se não usar vai estar errado. Usar o auxiliar não é ser formal. Usar o auxiliar é você simplesmente falar o inglês corretamente, tudo bem? Então você vai ter que usar o verbo auxiliar. Que verbo? O do, quando o seu pronome for I, que é eu, you, que é você, we, que somos nós, ou they, que são eles, e o does, quando for he, she, it, ele, ela e para coisas, né? Então vamos lá, lembrando que eu te falei que a gente tem dois tipos de perguntas, as perguntinhas de WH, que são perguntinhas que começam com palavras de WH e vão ter uma resposta um pouquinho mais específica. E lembra as perguntinhas de WH? What, where, when, how. Então você viu uma perguntinha começar com isso, você já sabe que você não pode responder sim ou não. Você tem que dar uma resposta um pouco mais específica, mesmo que seja uma resposta curta. E a gente também tem as perguntinhas de yes or no, de sim ou não, que não vão começar com palavrinhas de WH e a resposta só precisa ser sim ou não. Então, viu que não começou com palavrinhas de WH, saiba que você pode responder só sim ou não. Então, vamos pensar agora como é que a gente vai estruturar esse primeiro tipo aqui, que é a perguntinha de WH, pensando em todos os outros verbos existentes, e depois lá embaixo a gente vai relembrar como é que a gente faz com a perguntinha, com as perguntinhas com os outros, com o verbo be. Então, a perguntinha de WH, ela tem que começar com uma palavra de WH, né? Se fosse com o verbo be, ó, vou até colocar aqui embaixo para vocês verem. Se fosse com o verbo be, eu colocaria o WH, colocaria o verbo be, colocaria um pronome, vai, where is she? Onde ele está? Bem simples, né? Mas eu não posso fazer isso quando eu estou falando de qualquer outro verbo. Por quê? Porque eu preciso de um auxiliar, um verbo que vai auxiliar o meu verbo de ação, ou seja, o verbo da frase play, go, eat, vai auxiliar esse verbo de ação a estar na forma de pergunta, porque eu já te disse que eu não consigo fazer perguntas e nem negativas com qualquer verbo que não seja o verbo be, sem usar um auxiliar. Viu aqui em cima? Lembra aqui em cima que eu mostrei que eu não conseguia transformar essa afirmativa em uma negativa sem o uso de um auxiliar? Que é o don't ou does, doesn't. Don't e doesn't. Eu preciso usar don't e doesn't para transformar a afirmativa em negativa quando eu estiver falando de frases que são com qualquer verbo que não é o verbo be. Do mesmo jeito que para negativas eu preciso usar don't e doesn't, para perguntas eu vou precisar usar o do e o does, senão não vai virar pergunta. Vamos ver como? Vou usar a palavrinha de WH e ao invés de eu ir direto para o verbo de ação, como eu ia direto para o verbo be, não, no meio deles, ó, vai ter o verbo auxiliar, que vai ser o do ou does, né? Olha aqui um exemplo. Where do you live? Where do you live? Essa é a perguntinha de WH, porque eu tenho uma palavrinha de WH começando, mas eu não posso simplesmente falar where you live, where you live. Onde você mora? Eu não posso. Por mais que a tradução fosse ser a mesma, né? Porque esse verbo auxiliar ele nem é traduzido, porque ele não está acrescentando sentido nenhum na frase. Ele chama auxiliar justamente porque ele simplesmente está auxiliando
o verbo de ação da frase a está aí na forma de pergunta, então ele é auxiliar, ele não faz nada, gente, ele não está executando ação nenhuma. Tanto é que quando você traduz, ó, where do you live? Where do you live? A tradução é onde você mora. Onde? Where? You, você, mora, live. Tá percebendo que esse do aqui, olha, ele não tá sendo traduzido. Por quê? Porque ele não traz sentido nenhum. Ele não traz sentido de tradução. Ele simplesmente está aí para auxiliar o verbo de ação, que é o live, que é o morar, né, o viver, a estar em forma de pergunta. Porque como ele não é o verbo be, ele tá nessa coluna de todos os outros verbos, ele não consegue estar na forma de pergunta sem ser auxiliado por um verbo auxiliar. No caso, é o do. Então, coloquei uma palavrinha de WH e ao invés de colocar direto o verbo de ação, como eu fazia lá com o verbo be, coloquei no meio dos dois um verbo auxiliar. Lembra que quando eu falava lá do verbo be, eu começava direto com ele nas perguntinhas de sim ou não? Lembra? How are you? Como você está? Are you okay? Começava direto com are aí, né? Com o verbo be. Agora, eu vou começar nessas perguntinhas com os outros verbos com o auxiliar, eu não posso começar direto com o verbo, como eu começava direto com o verbo be lá em cima. Eu tenho que ter o auxiliar primeiro. Então, se eu quero perguntar se você mora no Brasil, eu não posso falar You live in Brazil? You live in Brazil? Eu não posso falar isso, porque se eu fizer isso, eu estou fazendo uma pergunta com o live, que é um verbo que não é o verbo be, sem usar auxiliar. Eu vou começar com o auxiliar, ó. Do you live in Brazil? Do you live in Brazil? Você mora no Brasil? Então, perceba, aqui eu tenho uma perguntinha de WH com o live, que é um verbo, né? Estou usando o do para me ajudar. E aqui eu tenho uma perguntinha de sim ou não com o live também. Como é que eu sei que é de sim ou não? Porque eu não estou começando com WH, perceba, ó. A estrutura é igualzinha, eu só não tenho esse comecinho de WH. Então, ó. Where do you live? Where do you live? Onde você mora? Do you live in Brazil? Do you live in Brazil? Você mora no Brasil? Where do you live? Você vai ter que responder uma pergunta específica. Você vai ter que responder I live in Brazil, I live in Italy. Eu moro no Brasil, eu moro na Itália. Agora, se eu te pergunto, do you live in Brazil? Só tem duas respostas que você pode me dar. Sim ou não. Então, perceba como é muito fácil você entender que começou com WH, é uma perguntinha específica, logo a minha resposta vai ter que ser específica, que não significa que é longa, né? Começou direto com o verbo auxiliar, você já sabe que é uma perguntinha de sim ou não, e aí você só tem que responder sim ou não, né, como eu te mostrei. Mais exemplos aqui, ó. What sports do you play? What sports do you play? Que esportes você joga? Então, coloquei uma palavrinha de WH, ó, exatamente aqui nessa estrutura, ó. Palavrinha de WH. Coloquei um verbo auxiliar, o do, beleza? E coloquei meu verbo de ação, que é play. What sports do you play? Que esportes você joga? E aí você vai me contar que esportes você joga. I play basketball, eu jogo basquete. I play soccer, eu jogo futebol. Você vai me contar. Agora, se eu te pergunto, do you play soccer? Do you play soccer? Você joga futebol? Só pode me responder se sim ou se não. Aqui eu tenho uma perguntinha de WH, que é uma pergunta específica, então eu coloquei WH, verbo auxiliar e verbo de ação, e aqui eu não comecei com WH, fui direto para o verbo auxiliar, então o verbo de ação é uma perguntinha de sim ou de não. How do they know that? How do they know that? Como eles sabem disso? Como eles sabem disso? É uma perguntinha específica, não tem como você me responder sim ou não, você tem que me contar como é que eles sabem disso. How do they know that? Aí você me conta, aí você se vira aí para contar, até uma respostinha meio longa. Agora, se eu te pergunto, do they know that? Do they know that? Eles sabem disso? Eles sabem disso? Você só precisa me responder duas coisas, ou sim ou não, uma dessas duas coisas, né? Então, perceba só, começou com WH, é uma perguntinha específica. Não tem WH, uma perguntinha de sim ou não. Se você estiver fazendo uma pergunta com o verbo be, você não precisa usar auxiliar. Mas se for qualquer outro verbo, você tem que usar auxiliar. O do ou does. No caso aqui, eu usei o do porque todas as perguntas eu fiz com you ou com they, com pronomes cuja conjugação é feita com o do. Agora, vamos pegar um exemplozinho a mais aqui, ó. Vamos pegar com o she. Ó. How does she know that? How does she know that? Lembrando que sempre a preferência é para que o S esteja no auxiliar, como eu já disse. Então, se o Szinho está no auxiliar, não preciso colocar no final do verbo de ação, mesmo que eu esteja falando do pronome she, né? Não falo how does she knows that. Não. How does she know that? Só tem que ter um S na frase com he, she, it.
Se for uma afirmativa, esse S vai estar no final do verbo de ação, mas se for uma negativa ou se for uma pergunta, esse S vai estar no verbo auxiliar, no doesn't ou no does, e por isso eu não preciso que ele esteja em nenhum outro lugar, já que eu só preciso ter um S na frase com he, she, it. Beleza? Então, ó, how does she know that? How does she know that? Como ela sabe disso? Aí você tem que se desenrolar aí para explicar uma resposta específica. Agora, se eu não começo com o WH, começo direto com o auxiliar. Does she know that? Does she know that? Ela sabe disso? Sim ou não? Tudo bem?